Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E assim começamos essa nossa mensagem desse dia. Deus está preparando um lugar para nós. Jesus Cristo está preparando um lugar para todos nós, né? E hoje eu quero dar um bom dia para todos. A salvação é para todas, é ampla. Se você não gosta do meu canal, não gosta do meu conteúdo, não gosta da minha palavra, vá nos outros canais. O YouTube tem canal para todo público, para todo gosto. Tudo que você pensa existe. Então vá lá procurar o que você quer ouvir. Aqui você vai ouvir a mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu quero dizer também, quem gosta do meu conteúdo, compartilha, comenta, dá like, para estar ajudando o meu canal. Dá like, porque é difícil você conseguir levar o conteúdo para mais gente. E é o que eu quero, né? O que todos queremos, né? Poder ajudar mais gente. Então, me ajuda a crescer esse canal. E eu vou ler aqui um dos versículos preferidos dos narcisistas, né? Que acho que eles não gostam de Bíblia. Eles são os que usam a Bíblia para serem maus. No capítulo 14 de João, no versículo 12, diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Nossa, que pessoa poderosa! Ele pode fazer até mais do que Cristo fez. Nós que somos verdadeiros cristãos, que temos a luz do Espírito Santo em nós, sabemos que Jesus foi para o Pai para nos enviar o Espírito Santo. E agora vem a mensagem que eles odeiam, que eles não querem que você saiba. E aí, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, Gálatas 5, 22, fala dos frutos do Espírito Santo. Então, aqui você vê quem é de Cristo. Ele tem esses frutos. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo, né? Sabe aquela alegria contagiante? Não é aquela alegria destrutiva. Ele tem que estar feliz para te fazer infeliz. Então, gozo é uma alegria contagiante. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, quer dizer, todos podem ter esses frutos do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele produz frutos que a lei não combate. Não existe lei humana que possa combater. Então, você vê que o narcisista, ele não suporta o teu sorriso. Ele não suporta a tua alegria, ele não suporta a tua pureza. Nisso ele se manifesta como filho do anticristo, como sendo o próprio anticristo. Ele quer ter as características de Cristo, ser igual e maior, no entanto, ele não tem nenhum fruto do Espírito. Ali a gente desmascarou ele, não é? Mas eu quero mesmo falar sobre João, né? A gente que é filho da luz, a gente quer estudar da luz, né? Então a gente vai aqui se aprofundar nisso, que eles usam como arma, né? Porque Satanás usou a Bíblia como arma para derrubar Jesus depois dos 40 dias de jejum, quando Jesus já estava ali enfraquecido, né? Porque 40 dias e 40 noites de jejum, a mente vaga, né? Então, nas minhas experiências de jejum, a mente vaga entre o esplêndido das melhores visões espirituais de anjos e arcanjos, vem também o terrível das visões de demônios e de pessoas e tudo. Então, são manifestações muito, ao mesmo tempo boas, tem as ruins. E tem as desmascaradas, assim, como eu posso dizer? Eu falei uma palavra que não existe, né? Mas assim, uma pessoa que parece que é uma coisa e depois manifesta que é outra. E quando você tem o olho espiritual aberto, você consegue ver isso nessa pessoa. Depois que você passou por um relacionamento narcisista, você identifica ele de longe. Você vê essa pessoa
está fingindo, essa pessoa é manipuladora, essa pessoa tem que desfazer de alguém para se sentir bem, essa pessoa precisa pisar em alguém para se sentir bem, ela não suporta a alegria dos outros. Ela chega em você, ela fala assim, eu não sei porquê, mas essa pessoa não me desce. E a pessoa simplesmente está feliz. Mas o narcisista, ele diz, essa pessoa não me desce. Então você vê que ele não suporta a alegria, os frutos do espírito, numa pessoa do bem, né? Mas quando são pessoas da mesma frequência e índole dele, manipuladoras, maquiavélicas, que estão ali espizinhando, fazendo de tudo para destruir outro, aí ele se vê em casa. Ó, esse aqui eu posso usar para conseguir os meus benefícios, porque eu vou manipular ela contra quem eu não suporto. Então, eles estão se sentindo em casa com pessoas que têm a mesma índole dela. Aí, no versículo 13, diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que lindo. Isso aqui já aconteceu várias vezes comigo. Tudo que eu pedi ao Pai, em nome de Jesus, eu recebi. Então, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, aqui dentro da vontade perfeita de Deus, dentro do Espírito, dentro do que é bom, agradável e justo, Deus nos atende em nossas orações. Quantos livramentos, quantos desvios de coisas erradas, de caminhos errados. Então, assim, se a gente for enumerar, são muitas as bênçãos, são muitos os pedidos de oração recebidos. Versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Uma coisa que o narcisista não suporta é os mandamentos de Deus. Ah, porque a lei já passou, porque a lei já ultrapassou. Não. O Espírito Santo, ele nos traz toda a lei em nós. E nós nos tornamos lei. É o mesmo que eu entro numa empresa, eu vou conjecturar dessa maneira. Eu entro numa empresa e essa empresa é cheia de regras, cheia de lei, cheia disso, cheia daquilo. E eu não estou acostumado, não estou familiarizado com aquele. Eu vejo pessoas que estão ali 5, 10 anos, que para eles isso é normal, natural, cheio de letra, e eles se sobressaem, estão pulando de alegria ali, obedecendo completamente as regras da empresa. Isso é o espírito da empresa, né? Tem religiões que têm esse espírito também, né? Eles têm cheio de regra. A pessoa espiritual tem que ser assim, 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 assim. Depois que você aprendeu e decorou, isso é fácil, se engana qualquer religião desse jeito. Você decorou exatamente como o bispo, o presbítero, os diáconos, né? Como que tem que ser. Você decora o beabá e você se comporta de acordo. E aquilo se torna algo natural. E você ali brinca no meio disso tudo, porque você fala a língua daquele lugar ou daquela empresa. Isso é ter o Espírito de Deus. Então, pela palavra de Deus, pela Bíblia, pela lei, eu sei o que agrada o meu paizinho querido, o que agrada o meu Pai Celestial, o que agrada o meu Salvador, o Cordeiro de Deus que tirou os meus pecados. Então eu me familiarizo com isso. E o Espírito Santo, ele vem nos trazer essa familiaridade. É como se tivesse já dentro da minha mente, em algum lugar armazenado, toda essa familiaridade com o celeste. E aí o Espírito Santo vem e estou em casa. Então eu sei o que agrada meu papaizinho, eu sei o que agrada meu Salvador, eu sei como viver no espiritual em amor, santidade, caridade, bondade, milagres, né? Então, eu estou em casa, né? Então, eu não preciso discutir com ninguém que vem falar de lei para mim, porque a lei está em mim, né? E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, olha só, o Espírito de verdade,
é traduzido também como mandamento, como palavra, como ordem. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Então eles não podem receber isso. Eles não podem porque eles não querem, eles não alcançaram frequência suficiente para isso. Porque eles não suportam o bem. Eles não suportam o amor. Eles não acreditam que existe o bem. Então eles não conseguem receber o Espírito de verdade. Que o mundo não pode receber. Porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele habita conosco e ele está em nós, porque ele foi ao Pai para nos mandar esse Espírito de verdade, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo em vós e vós me vereis. Essa é a diferença, o nosso Rei, nosso Salvador, nosso Criador, a Trindade em um, eles estão em nós, eles habitam em nós. Então eu fluo livremente de Gênesis a Apocalipse em toda a palavra da verdade e sei exatamente cada coisa. E eu vou crescendo nisso, como diz o salmista no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que anda segundo os meus conselhos, né? E não anda no conselho dos ímpios, naquela conversa que não tem nada a ver, né? Você anda aqui nessa conversa. É essa a conversa que te interessa. É por isso que você está assistindo o meu vídeo. Muito dificilmente um narcisista sobreviveu até isso, né? Até o minuto 11 do meu vídeo. É mais as pessoas que buscam a verdade, que buscam a salvação, eles sobrevivem, né? Não vou dizer impossível, porque o narcisista dá um jeito de buscar um espelhamento, né? Ele vai ficar assistindo porque ele quer se espelhar, ele quer parecer ser, né? E eu dei uma dica aqui de como parecer ser, né? Você pega as regras de uma empresa, você lê o beabá do começo ao fim, vê como você comanda, você consegue rapidamente ser igual, né? Mas como o narcisista é um demônio, né? E às vezes são legiões de demônios, essas pessoas precisam muito de oração. Então, nenhuma palavra tua, nenhum sorrisinho teu, nenhuma ação sua vai livrar o narcisista desses demônios. Somente oração e jejum. E quando você começar a orar e jejuar para a libertação dessa pessoa, ela vai se revoltar contra você, porque o demônio sabe quando você está jejuando. E ele vai querer te eliminar, ele vai querer usar de todas as maneiras para te matar, para você parar de jejuar. Por isso, o deixe ir, ele é importante para eu me conectar com o Pai. Eu estando conectada com o Pai, estando conectada com o meu Criador, eu sou limpa, eu sou liberta. E através de eu estar liberta, eu liberto as pessoas que o Senhor ama. Eu não oro por quem não quer oração. Me desculpe, né? Mas, como diz na palavra de Deus, né? O teu primeiro ministério é tua casa, é tua família, são teus filhos, é teu cônjuge, aquele que você prometeu cuidar, respeitar e amar até que a morte os separe. Então, o narcisista precisa do teu joelho no chão. Ele nem sempre precisa da tua companhia. Se você conseguiu sair fora, ou se ele quis sair fora no descarte, deixa ele lá. O Espírito Santo vai visitar ele lá. O livro de Oséias, ele é maravilhoso nisso, porque aqui, no livro de Oséias, Deus corrige a mulher, que ela foi embora, ela escolheu ser adúltera, ela escolheu viver dos presentes dos amantes, ela escolheu viver essa pompa. E aí, quando você começa a orar, Deus começa a trabalhar, né? Então, quando é Deus trabalhando na vida de alguém, não adianta eu orar, né? Então, Deus cercou ali. Deus vai trabalhar ali. Eu vou apenas orar para que Deus realmente continue a sua obra. Faça a sua obra. Porque Deus quer salvar, quer limpar. Ainda mais sendo metade
seu, né? Você jurou, até que a morte os separe. Então, sendo metade seu, você querendo ser limpa, você querendo ser liberta, você querendo ter uma vida de santidade, obrigatoriamente, espiritualmente, vai trabalhar lá. Vai dar mais trabalho aqui. Vai dar muito mais trabalho aqui. Mas todos os narcisistas que você conheceu depois que separou daquela primeira alma narcisista, que era um projeto de narcisista pior, e ele deve estar sendo pior com outros, você vai também libertando, porque se você chegou a deitar com outras pessoas, você se tornou um com essas pessoas, então de certa forma vai limpando também. Você vai orando, né? E ali eu entendi a influência do Ho Oponopono nisso. O Ho Oponopono, ele é uma técnica de limpeza porque ele vai trazendo à memória as coisas que você precisa limpar e esquecer em mim, sem ter contato com a pessoa. Então, o Ho Oponopono é muito libertador nisso, porque ele me proíbe de ter contato físico com as pessoas que eu estou orando, intercedendo, jejuando, limpando. E o agir de Deus lá é o agir de Deus lá. E o incrível do Ho Oponopono é que é quase 100% de êxito, né? Mas buscando o Espírito Santo ele esquadrinha a mente e os corações, né? E ele sabe se lá no fundo realmente essa pessoa seria ou será salva. Sabe aquela pessoa que iria se converter no leito de morte? Mas você antecedeu isso e ele se converteu antes e tem uma vida com frutos do Espírito ainda, durante a vida? Então, é sobre isso. É sobre você resgatar essa pessoa antes do leito de morte. Eu, né, até sou de berço batista, a gente tem um pouco muito esse lance da predestinação. Porque somos escolhidos e separados antes da criação do mundo para esse tempo, para esse trabalho. Então, a gente tem um pouco isso. E aí, os batistas, eles têm muito isso. A pessoa até pode desviar, mas ele volta. Então, essa alma não é perdida. Uma vez ela salva, sempre salva. Mesmo ela errando muito, ela vai ter uma chance de arrependimento e vai ser salva. Vai ter menos gozo celestial, menos. Por quê? Porque não viveu o que deveria viver, né? E a gente acha que o inferno vai ter muito mais gente do que o céu. De certa forma vai ter, porque eu não lembro onde está escrito, diz assim, que o inimigo, Satanás, quando foi orgulhoso, ele foi o primeiro narcisista da história. Ele se tornou orgulhoso, arrogante, quis o trono de Deus, quis o lugar de Deus, né? Ele quis ser Deus, né? Então você entende o narcisista por essas características. E ele quis ser Deus. E nisso ele levou 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos ele enganou. Agora, como nós, seres terrenos, sem o Espírito Santo, não temos acesso às dimensões celestiais onde estão os anjos, nós não vemos isso. Nós vemos anjos, mas não está escrito, esse está desviado, esse não está. Mas nós vemos anjos. Então, cuidado com os anjos. Tem anjo bom e tem anjo que não é bom. Só que na palavra de Deus diz que esse 1/3 de anjo vai desviar 2/3 da humanidade. Ele vai arrastar 2/3 da humanidade para o inferno. Mas mesmo assim, ainda sobrando 1/3 para a salvação. Se você pegar um mundo de 8 bilhões de pessoas, seria quase 3 bilhões salvos. Nós não temos 3 bilhões cristãos. Então, de alguma maneira, o pente fino de Deus não leva tanto em consideração se a pessoa ouviu a palavra ou não, se a pessoa aceitou ou não. Então, o nível... vamos tirar pelo curso de vendas. Você faz um curso de vendas e você vai vender. Você vendeu do jeito errado, você falou do jeito errado, você usou, né? E aí, um usou a mesma técnica, de uma maneira diferente, e conseguiu vender 100. Outro usou todos os mecanismos, mas vendeu só um, né? Então, um pregador,
o pastor, o missionário que vai para esses lugares, porque todo mundo já ouviu a palavra de Deus, todo mundo já ouviu a pregação, não aceitaram porque não queriam. Não, não é bem assim. As técnicas de venda foram usadas de maneira errada, apresentaram um Jesus de maneira errada, apresentaram um Jesus do pode tudo, apresentaram um Jesus que é igual a Satanás, que pode matar, fazer guerra, explodir bomba. Apresentaram um Jesus que não condiz com o que ele mesmo fala. Então muita gente não vai aceitar mesmo, porque o vendedor não foi bom. Né? Então uma pessoa que poderia ter salvo 90, 100, salva só um, por quê? Porque ele vai vender uma placa de igreja, e aquela placa de igreja não é o que a pessoa quer Jesus. E Jesus da maneira mais pura e santa e verdadeira que ela é. Então, aí o criinho de Deus vai venerar o vendedor, a maneira como ele vendeu, a pessoa que não comprou, porque ele não comprou, né? Aqui é uma analogia, não tem nada a ver com comércio. A palavra de Deus é gratuita, a graça é de graça. A graça continua sendo graça. A graça não é uma mentoria de 5 milhões, a graça é graça. E ela é de graça, tá? Então, eu só fiz essa analogia com vendas para você entender que não é que o mundo todo já recebeu a palavra e não aceitaram porque não queriam. Não, não aceitaram porque não foi entregue da maneira correta. A apresentação não foi feita do jeito correto. Eu vou falar de Jesus Salvador apresentando 100 imagens de 100 santos, menos Jesus. Quem vai aceitar? O cristianismo, 70%, 80% do cristianismo é católico. É cheio de imagens. Quem vai aceitar? Não tem como. Eu vou obrigar alguém a ser cristão? Por obrigação, muitos são. Mas se conseguiram mesmo ter o espírito de verdade, muitos conseguem. Então, o criinho de Deus, ele é um pouco... Não vou entrar nessa tese, você já imagina. Você já faz ideia de como é o pente fino de Deus nesse julgamento. Porque 1/3 da humanidade ainda vai ser salva. Mas nos últimos dias, esses dias que estamos vivendo agora, são os dias em que o amor vai esfriar. Muito. E ali vem exatamente os frutos do Espírito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele voltou em forma de Espírito Santo. Alguém tem falado para você sobre o Espírito Santo? Que sem o Espírito Santo você... Não, eles querem que você faça parte da placa de igreja, que você tem o espírito da religião, mas não o espírito do amor. Amor a eles. Desprezo contra as religiões. E ali vem o segredo da unidade. O avivamento. E Deus tem falado comigo muito sobre isso. O avivamento da igreja. O Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo nos últimos dias virá quando tiver unidade. Lembra a Torre de Babel? A Torre de Babel, Deus desceu ali e viu que eles estavam construindo uma torre que ia até o céu. E Deus viu que eles faziam isso porque eles tinham unidade de linguagem. E Deus colocou diversidade de linguagem. Quando todo cristão tiver unidade de linguagem na palavra de Deus, o Espírito Santo poderá vir. De virou a chave, eu tenho que explicar mais. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Agora vem o que eu gosto. Aquele que tem os meus mandamentos. Eu não preciso ter a Bíblia, eu tenho os meus mandamentos em mim, através do Espírito Santo. O estatuto daquela empresa, daquela religião entrou em mim em forma de Espírito. E eu me tornei né, com Deus, porque tem o Espírito Santo. É uma analogia. A empresa, a religião é uma analogia, mas eu vou falar com Deus. Eu entrei em unidade com Ele, então a lei dele entrou em mim.
Eu fiquei parado nesse tem, eu fiquei pensando, tem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Tem no sentido de estar junto, de estar dentro. A lei mata em si. Você sabe que se você não for espiritual, você não cumpre nenhum mandamento. Que dirá 10, que dirá 613. Você só cumpre se tiver o Espírito Santo. Então, aquele que tem os meus mandamentos, e não é só ter, e os guarda, não é só ter, é guardar. Aquele que tem e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Que milagre! Então eu vejo que o Espírito Santo vai conseguir se derramar quando todos entenderem que precisa ter unidade de linguagem. E essa unidade de linguagem tem que ser a linguagem não do estatuto de uma igreja. Eu vou pegar todos os reformadores que existiram até hoje, todos eles colocaram o Espírito Santo numa caixinha que não tem nada a ver com isso aqui. Eles anularam os mandamentos que eles quiseram anular, os preceitos que eles quiseram isso, aí ponharam hermenêutica. Hermenêutica vem de Hermes. Hermes Trismegisto é da maçonaria, é lá da macumbaria. Vá ter catar, ponhar coisa de hermenêutica no que é cristão. Me desculpe. Nos últimos dias iam formar doutores, e estão formando doutores. Aí os doutores usam essas palavras. Hermenêutica nem existe essa palavra na Bíblia. E eles usam como uma matéria a ser estudada pelos doutores da lei, porque eles têm comichão nos ouvidos. Comichão nos ouvidos, sabe o que é comichão nos ouvidos? É aquela bicheira que dá nos bichinhos, dá no cachorrinho, dá no gatinho. Dá aquela bicheira que é cheia de bicho, assim, eles ficam andando ali dentro e você tem que tirar com a pinça, né? E você põe a remédio e tenta tirar aquele comichão e não sai. Isso é o que os doutores da lei fazem. Eles têm comichão nos ouvidos, não suportam ouvir a santa palavra do jeito que ela é. Então eles têm comichão nos ouvidos, eles têm que formar doutores que anulam o que eles não querem ouvir, põem estatutos de todos os reformadores, porque todos eles prenderam o Espírito Santo numa casinha e falaram: isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não pode ser, isso aqui não pode ser. O Espírito Santo tem que ser assim, que nem é numa empresa. E transformaram a sua religião numa empresa. E eu entro numa empresa e para eu sobreviver e trabalhar e crescer lá dentro, eu tenho que ter o espírito dessa empresa, só isso. E essas religiões criadas por esses reformadores se tornaram nisso. Spurgeon, ele foi um grande reformador, ele escreveu livros, ele traduziu a Bíblia de uma maneira mais confiável, mas ele mesmo disse que 95% dos dele não seriam salvos, porque eles transformaram isso num método. O Espírito Santo não é um método. O Espírito Santo é isso aqui. Quem tem a minha palavra nele, eu estarei nele. Quem tem e guarda. Então não tem, leve exceção para um narcisista que quer fazer coisinha errada com uma fulaninha, com um fulaninho, porque abandona uma para pegar a outra, porque não tem exceção. Que tem que ter, porque no Brasil pode sonegar imposto dessa maneira. Eu vou fazer uma holder e daí eu posso sonegar imposto, porque a holder guarda. Aí tem toda essa parafernália de leis humanas que não funcionam, então existem outras leis humanas que aí é aquele jeitinho. E se tornam grandes sonegadores, se tornam grandes ladrões, se tornam grandes abusadores, né? E o que tem de reformador que acabou permitindo, porque... E aí fala ainda que foi o Espírito Santo que falou que pode. Né? E aí a religião dele foi banalizada, porque o método não funcionou nem com ele, nem com os dele, que dirá com os futuros dele, né? Então, eu sou uma trabalhadora da luz, acordada por os últimos dias, que entendi e espalho essa mensagem, que a igreja de Cristo precisa de unidade.
para que o Espírito Santo venha trabalhar. Venha trabalhar não só com os gaúchos, eu conheço gaúcho e eu sei que duas grandes dificuldades de um cristão no Rio Grande. Eles plantam uva. Uva não vende tudo, sobra muito, faz vinho. A economia do Rio Grande gira em torno do vinho. Aí eles plantam fumo, tabaco. Faz parte da cultura rio-grandense e eles vendem muito, exportam muito. Souza Cruz lá é forte e outras empresas, né? Não deveria falar aqui no vídeo, mas falei. E aí, como que uma pessoa que vive de plantar uva e cultivar tabaco pode ser cristã se aqui diz que beberão, né? Pessoas viciadas, né? O fumo mesmo, né? Ele não diz na Bíblia que não pode fumar. Mas a grande maioria das igrejas realmente pentecostais, Assembleia de Deus, CCB e tudo, eles não entraram no Rio Grande, que são as igrejas que têm o maior número de crentes no Brasil. Deus é Amor, CCB, Assembleia de Deus. Eles não estão lá, por quê? Porque a economia lá gira em torno dessas duas cultivares. E são grandes, e vivem muito disso. Então, fora a cevada e outras coisas, né? Então, a fabricação de cervejas. Mas o forte do Rio Grande é o vinho. E o forte do Rio Grande são as plantações de tabaco, né? E tem o chimarrão, né? Tem algumas religiões que proíbem o uso do mate, né? Que eu não sou nem contra nem a favor, gosto do meu chimarrão, mas abandonei para lá, né? Porque me consumia meu tempo, meu foco. E como eu acredito que eu tenho algum problema com foco, tudo que me distrai acaba não permitindo que eu seja plena naquilo que Deus me chamou. Então, eu sou, assim, multitarefas? Nem sempre. Quando eu consigo ser multitarefas, eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tudo bem no chimarrão. Mas quando o chimarrão, eu tô tomando chimarrão, eu só consigo tomar chimarrão, e às vezes ainda esqueço a roda como vai, então só eu e eu. Então, às vezes eu acho melhor não. Então, para algumas religiões é proibido, inclusive o chimarrão, né? Então você entende porque a cultura gaúcha não permite ter essas igrejas que têm mais número de gente. As igrejas que vão atrás de dinheiro, eu não sei porque não estão lá, né? Porque eles vão onde tem os outros, né? Eles vão e falam assim, porque cabelo comprido, porque é saia, porque... Aí eles conseguem ter público. Lá onde não tem essas igrejas, não tem público. Entendeu? Entendeu? A porta larga, ela só tem acesso onde tem a porta estreita. Entendeu? Entendeu a mensagem? Então, a porta larga só é um bom negócio onde foi oferecida a porta estreita. Porque para eles é um negócio, né? Abrir igrejas onde a pessoa... Nossa, essa igreja que... A Assembleia de Deus, hoje em dia a Assembleia de Deus está muito reformada. Tem a Assembleia de Deus, mas vamos pegar Deus é Amor, né? Independente do que aconteceu com... Que agora ela também não é mais, mas eles perderam o contato com as Deus é Amor filial, né? Então, o que vem lá de cima não obedece daqui embaixo, porque as irmãs do coque ainda entendem que um voto... Eu vim do mundo onde eu dava minha vida pelo mundo, agora eu não vou dar meu corpo para Jesus... Eu vou ter que viver igual ao mundo? E ser de Jesus? Então é meio estranho. Então essas pessoas que são mais antigas, a Deus Amor, da CCB, eles não se vendem tão fácil para essa cultura do porta larga, do pode tudo. Mas quando você tem a lei de Deus em você, você sabe que essas vaidades do mundo são vaidades do mundo. É tão difícil de entender. É tão difícil de entender. Para mim foi rápido, foi fácil. Mas talvez porque o Espírito Santo veio rápido e clareou essa ideia. Os demônios só me obedecem quando eu não agrado o meu corpo. Eu não agrado o meu ser, o meu ego. Quer respeito no mundo espiritual? Aprenda as regras.
sobre isso. Então, vou terminar aqui com essa mensagem. Deus é o Deus que é o dono de toda a riqueza no céu e na terra. E toda essa riqueza está guardada para os santos, para os salvos. E Ele está fazendo casas, mansões celestiais para nós. Então, toda essa riqueza, todo esse dinheiro, tudo ficará para nós. Essa é a promessa e essa é a raiva deles. Tá? Então, eles tentam te enganar, tentam te manipular para que você desista. Mas só que, se você desistir, só você vai perder. Mas se você aceitar a salvação, é salvo você e a tua casa. A promessa é você e a tua casa. Então, se você aceitar essa palavra, essa mensagem, é salvo você e a tua casa. Aceite. Jesus quer te salvar e salvar a sua casa. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Deus convosco, Deus conosco.